Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado os desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Mensagem, indicação de Pedro, extraída do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Dádiva para Deus. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Cura pelo Espírito Irtes. Desculpar as ofensas sem comentá-las. Auxiliar aos companheiros do caminho sem falar disso a ninguém. Escutar referências infelizes, envolvendo-as no silêncio. Ver quadros inconvenientes ou destrutivos, apagando-lhes as imagens e as cores na memória, para que não cheguem à conversação. Solucionar problemas dessa ou daquela pessoa amiga, sem que ela venha a saber disso. Abster-se de qualquer comentário infeliz, quando o propósito de enunciá-lo nos visite a cabeça. Repetir informações sem alterar a voz e sem críticas, mesmo risonhas, com os nossos semelhantes que ainda não hajam adquirido a suficiência desejável no domínio da compreensão. Respeitar as mágoas alheias, vestindo-as com a bênção da amizade e do entendimento. Aceitar sem melindres a irritação de qualquer pessoa, sem excitá-la com respostas esfogueantes. Apagar o braseiro da discórdia no nascedouro, sem contar vantagens de semelhante construção espiritual. Abster-se de imprudência com os irmãos ainda imprudentes e manter a paciência nos instantes em que a serenidade parece distanciar-se de nós. E sejamos certos de que as dádivas em favor dos homens são todas elas bênçãos da vida, que a vida nos retribuirá fatalmente. No entanto, existem dádivas para Deus que os beneficiados desconhecem e que Deus saberá premiar com a luz da alegria e com a paz do coração. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Cartas da Imortalidade, ano 7º. A vida triunfa. Continua hoje sendo realizado pela SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, sediada à Rua Gonçalves Nunes, 440, bairro Cidade Jardim. O seminário, que tem a participação de Clóvis Nunes, Cristiane Mascarenhas, Denil Andrade, Guilherme Velho, Newton Souza. O evento hoje começa a partir das 8h30 da manhã,
com a participação artística de Totonho e Sóstenes. A entrada é uma contribuição voluntária de 2 quilos de alimento não perecível. O evento será presencial na sede da instituição e online em suas redes sociais. Melhores informações através do telefone DDD 81 99965 0314. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muito se pedirá a quem muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que o leem, quantos que o não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, item 9. Por essa sentença, se fosses cegos, não terias pecado, que Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito,
os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru. Na lateral da Ferreira Costa, reuniões públicas aos domingos, 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Resposta dos espíritos: não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Questão 781, letra A. A que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Resposta dos espíritos: pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 46, essa passagem. Não fazem os publicanos também o mesmo? O Espírito Emmanuel comenta essa citação bíblica na mensagem Além dos Outros. Psicografia de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Fonte Viva. Assim ele nos escreve: trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e executar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo ao derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência enquanto os outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde?
que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar a utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar o cismo da espiritualidade superior. Nem todos a percebem, ainda não obstante envolver a todos, mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias. Surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, com perguntas e respostas para aprofundar as temáticas que tratamos nesta manhã. Queremos ainda enfocar a importância do seminário que está sendo realizado hoje na SEEC, na Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, que fica localizado na rua Gonçalves Nunes 440, no bairro Cidade Jardim. Esse evento começou ontem. É o evento Cartas da Imortalidade, ano 7. A Vida Triunfa. O evento está tendo a participação de Clóvis Nunes, Cristiane Mascarenhas, Deninho Andrade, Guilherme Velho, Newton Souza. E tem início a partir das 8h30 da manhã com a apresentação artística de Totonho e de Sóstenes. Lembrando que solicitam para a entrada no evento 2 quilos de alimento não perecível. Esse evento também estará sendo transmitido online pela internet nas redes sociais daquela instituição. Telefones para outros esclarecimentos: DDD 81 99965 0314. Vamos então para a primeira questão com os temas abordados nesta manhã. Por que não é fácil apartar-se do mal? Na abertura do programa, na mensagem Indicação de Pedro, que está no livro Vinha de Luz, Emmanuel faz essa colocação. Não é fácil apartar-se do mal consubstanciado, os desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. Então aqui nós vamos entendendo a dificuldade em nós para superar os traços estabelecidos ao longo de diversas encarnações, os traços de conflito com as leis divinas, que deram como consequência o mal, o sofrimento, a doença e todo o manancial de consequências nefastas do afastamento nosso das leis divinas. Poderia parecer fácil ao percebermos os resultados danosos de nossas ações
estabelecer caminhos de retificação. O problema todo é que nós somos viajantes de diversos corpos, de diversas reencarnações. E possivelmente só para a maioria de nós é que o despertar de valores espirituais, de esforço da vivência das leis divinas, só veio aflorar de uma forma mais definida com o contato que estamos tendo agora com o cristianismo redivivo, que é o Espiritismo. Então agora nós começamos a trabalhar a mudança profunda dos nossos hábitos mentais. Agora nós começamos a estabelecer a vivência de emoções novas, equilibradas, aonde a presença do amor, do afeto, do cuidado, da alegria e da paz passam a ser alvo de maior atenção e cuidado nos nossos hábitos cotidianos. O problema todo, meus irmãos, é a quantidade nefasta de passado delituoso que nós trazemos e que reiteradas vezes esperam a mínima ocasião propícia para abrir as portas ao desequilíbrio em nós, através de acessos de cólera, de mágoa, de ressentimento, de desequilíbrios morais, causadores de infelicidade a nós e aos outros. É o lastro que faz parte do nosso passado, um lastro podre de sofrimento. É devido a isso que Emmanuel coloca de forma bem clara: não é fácil apartar-se do mal. Para, de fato, conseguirmos esse intento, é necessário vontade firme, esforço no cultivo de pensamentos novos, de emoções sadias, de sentimentos em harmonia com as leis divinas, dia a dia. Por isso, no Evangelho, Jesus recomendava tanto o orai e vigiai. É porque nós não temos que lidar apenas com o mal que está fora de nós. O problema maior é o mal verdadeiro que está dentro de nós, proveniente do nosso passado de erros e de desequilíbrios. Mas é justamente para isso que nós temos recebido as luzes da doutrina espírita, para modificar de uma vez por todas esse passado infeliz, desastroso, que tem feito parte em tantas reencarnações de afastamento das leis divinas. É essa explicação que nós temos para essa dificuldade que Emmanuel aí nos chama a atenção nessa mensagem. Vamos assim para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Na afirmação de Emmanuel, garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral, são característicos dos próprios irracionais? No livro Fonte Viva, na mensagem Além dos Outros, Emmanuel coloca observações muito importantes a respeito disso que vamos compartilhar. Emmanuel quer dizer a nós de que, olha,
garantir o continuismo simplista da espécie. O que é isso? É a vida sexual normal de qualquer criatura humana. Depois ele acrescenta: revelar a utilidade geral, cumprir com os deveres sociais que nos assinalam, adaptar-se ao movimento da vida, são característicos dos próprios irracionais. Ele quer nos dizer o seguinte: olha, isso que a maioria faz, a maioria que não tem conhecimento espiritual da vida, que não percebe a importância da realidade espiritual, da sua verdadeira natureza, que é o espírito, para esses que não têm ideia do que de fato é a vida, passar uma vida toda segregado à repetição de hábitos e de instintos, normalmente animais, que caracteriza muitas das espécies criadas por Deus. Isso não nos diferencia praticamente em nada dos irracionais. A questão aqui, e é evidente, que de nós a espiritualidade espera coisa muito melhor. Não é apenas cumprir os deveres sociais, pessoais. Isso é comum a qualquer criatura humana. Nós temos que aproveitar a oportunidade da experiência no corpo físico para realizações de parceria com a espiritualidade benfeitora, de vivência da caridade, da solidariedade, da conquista das virtudes apresentadas pelo Cristo no Evangelho. É para isso que nós precisamos dar muito mais importância. E por isso ele vai acrescentar: com os ensinamentos do Cristo, convidam-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Então, os objetivos para nós são muito maiores. O tempo, a importância das horas que destinamos no nosso dia a dia em busca do cultivo dos valores imortais da vida precisam ter seu destaque e sua importância muito bem especificada e reiterada no nosso dia a dia. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Porque o Evangelho afirma que os médios que obtêm boas comunicações são mais censuráveis. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, é colocada pela espiritualidade essa frase: os médios que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são se persistem no mal. E por quê? Através da mediunidade, esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, nós recebemos através da revelação espírita possibilidades de despertamento de consciência, de iluminação do nosso íntimo, da nossa mente, do que deve ser importante para nós, de tal forma que o não atendimento a esses valores que passam a compor o nosso íntimo
repercute de uma forma muito complicada, muito infeliz para a nossa consciência. É por isso que a censura íntima torna-se muito maior, porque as luzes que temos recebido têm sido muito mais intensas. Meus irmãos, nós estamos chegando assim ao final do nosso programa desta manhã. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem, divulguem nosso programa. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7:30 da manhã, na sua Rádio Liberdade. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.